Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 12. Isaías, considerado profeta mesiânico. E por que mesiânico? Porque Isaías, ele profetizou muito a respeito do Messias. E nós sabemos que o Messias, para nós cristãos, é o Senhor Jesus. Ou seja, ele falou muito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 51, versículo 12. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Então aqui Deus, para o seu povo, ele faz uma pergunta, ou melhor dizendo, Deus primeiro diz que ele é aquele que consola e depois ele faz uma pergunta: quem és tu que temas o homem que é mortal, o filho do homem que não passa de erva? Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo de Israel por que eles estavam temendo o homem, porque eles estavam temendo o ser humano, se é ele aquele que estava consolando eles. E lembrando isso hoje é para nós. Muitas vezes nós passamos problemas e adversidades, situações de aperto, e muitas vezes essas situações de aperto, as tribulações, elas querem roubar a nossa fé, querem nos levar espiritualmente falando para o fundo do poço, e Deus, através da sua palavra, ele vem nos lembrar que é ele que nos consola nos momentos difíceis, que é ele que nos consola nos momentos de tribulação, e ele faz essa pergunta para nós: por que nós estamos temendo o homem, ou por que nós estamos temendo essa situação de aperto, esse problema, essa adversidade que se levantou contra nós? Continuando a leitura da palavra, versículo 13. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo o dia, o furor do tirano, que prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Então aqui Deus estava dizendo que o povo de Israel, eles estavam se esquecendo do Senhor que havia os criado. E por que eles estavam se esquecendo de Deus? Porque eles estavam temendo o homem tirano, sabe? Eles estavam temendo o adversário, o inimigo que havia se levantado contra eles. E eu costumo dizer que quando nós olhamos para o problema demais, quando a gente fica reparando na adversidade, na situação que a gente está passando, nós começamos a nos esquecer de quem? De Deus, do Senhor. E aqui, Deus, através da sua palavra, ele nos recorda que foi ele que nos criou,
que foi ele que estendeu os céus, que fundou a terra, ou seja, Deus, ele está dizendo que ele criou todas as coisas. Então, se ele é o criador, se ele é o dono do universo, então não há razão, não há motivo para a gente ficar temendo o ser humano, para a gente ficar temendo a situação, a adversidade que estamos passando, porque esse problema, essa adversidade, essa tribulação, ela não é nada para o nosso Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Então, por esse motivo, nós devemos reparar, nós devemos olhar para o nosso Deus, para os feitos do Senhor, para aquilo que Deus ele tem o poder de realizar nas nossas vidas. E quando nós reparamos em Deus, reparamos no Senhor, nos feitos dele, então, com certeza, nós vamos chegar à conclusão que esse problema, que essa adversidade que se levantou contra nós, não tem poder diante de Deus, não vai prevalecer contra nós, mas o que vai prevalecer é o poder de Deus nas nossas vidas. Então, Deus, ele hoje está lembrando você, meu querido e minha querida, que é ele que criou todas as coisas, que ele é o dono do universo, e que não há razão, não há motivo para você ficar temendo isso que se levantou contra você, que não há motivo, não há razão para você temer essa luta, essa adversidade que você está passando, esse momento difícil que você está vivendo, porque ele está no controle da situação. Então não temas. Pastor fulano Beltrano se levantou contra mim. Deus, aqui nós vimos no versículo 12, ele dizendo que o homem, o ser humano, não passa de erro, ou seja, o homem é passageiro, mas o nosso Deus, ele é eterno. Então, não fique olhando para a situação, ou melhor dizendo, não fique reparando na situação, no que você está passando, porque quando você fica reparando demais no problema, na adversidade, então esse problema, essa adversidade acaba sugando a sua fé, sugando a sua esperança, a sua confiança em Deus, e é onde que você se esquece de Deus. E Deus hoje está fazendo com que você se lembre do poder que Ele tem, da força que Ele tem. Ele quer que você se lembre o seguinte, que esse problema, essa adversidade, para Ele não é nada. E Ele tem o poder para mudar a tua sorte, a tua situação. Então, olhe para Ele, olhe para a palavra dEle, olhe para aquilo que Deus, Ele tem o poder de fazer, de realizar na sua vida. Continuando a leitura da palavra, versículo 14. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. O povo de Israel, eles iriam passar por uma situação a qual muitos deles seriam levados cativos para a Babilônia, ou seja, seria um período de adversidade. Mas Deus aqui está dizendo ao exilado, cativo depressa será libertado, ou seja, será apenas um período, momento, essa adversidade, essa situação mais depressa seria libertado. E isso hoje, para nós, no caso,
Deus ele quer dizer o seguinte, que essa adversidade, esse momento difícil, logo vai passar, que depressa ele vai trazer o socorro, ele vai trazer o auxílio, ele vai trazer aquilo o que nós precisamos. Então entenda, é apenas uma passagem, é passageiro. Essa situação difícil que você está passando é apenas um período, um momento, mas depressa isso vai passar e você vai ver o poder de Deus, a grandeza de Deus se manifestar na sua vida. Logo menos você vai ver o braço do Todo-Poderoso trazendo a liberdade para você, trazendo a vitória, trazendo aquilo que você precisa, e Deus não vai deixar nada faltar para você, em nome de Jesus. Versículo 15: pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ou seja, Deus aqui está dizendo que ele tem poder sobre o mar. Com isso, Deus ele mostra para mim, para você, que ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, se Deus ele tem o poder sobre todas as coisas e a nossa vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do Todo-Poderoso, Deus ele vai nos conduzir da melhor maneira, da melhor forma. Continuando, versículo 16 para a gente finalizar: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Então, aqui Deus ele está prometendo no versículo 16 proteção. Então, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, quando estamos trilhando um momento difícil, a poderosa mão do nosso Deus está nos guardando, está nos protegendo. Deus, ele nos protege com a sombra da mão dele, ou seja, vai surgir a adversidade, o demônio, o capeta, ele vai se levantar sim, porque o demônio ele investe pesado nos momentos de adversidade, mas a poderosa mão do nosso Deus estará sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos proteger depressa, ou seja, quando menos nós esperarmos, nós iremos ver que Deus vai nos levar para o porto seguro e que Deus ele vai trazer a vitória para as nossas vidas. Amém? Então esta é a palavra de hoje. E não se esqueça de Deus. Não se esqueça dos feitos do Senhor. Medite na palavra de Deus, na palavra do Senhor, porque através da palavra, Deus ele mostra para nós o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de realizar. E até mesmo através de testemunhos de outras pessoas, quando elas contam testemunho de vitória, testemunho de sucesso que alcançaram, que viram o braço forte do Senhor na vida delas, através desses testemunhos também, Deus ele está mostrando para mim, para você, a grandeza dele. E se teve jeito para os personagens bíblicos, se teve jeito para outras pessoas que contaram seu testemunho de vitória, tem jeito para mim, para você.
Então, não se esqueça da grandeza de Deus e que a sua fé esteja no Todo-Poderoso e Ele vai operar na sua vida e depressa Ele vai trazer a vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e escreva aí nos comentários: a mão de Deus está me guardando, a mão de Deus está me protegendo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, forte abraço e fique na paz.